Graça e paz, meu querido. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Aqui nós, do Ministério Águios, estamos felizes por você estar aqui participando conosco, assistindo esse estudo bíblico. E nós estamos nessa série sobre as doutrinas básicas. Estamos estudando a primeira doutrina básica, que é o arrependimento das obras mortas. Essas doutrinas básicas se encontram no livro de Hebreus, capítulo 6, nos versículos 1 e 2. São 6 doutrinas básicas. A gente está começando com essa primeira. E na primeira aula nós meditamos um pouco sobre uma verdade que não é muito bem compreendida por muitos cristãos, que é a seguinte: Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer uma nação, um reino, o reino de Deus. Nós meditamos nisso. Se você não assistiu essa primeira aula, eu aconselho você a ver. Tem lá no nosso canal no YouTube, tem a primeira aula do arrependimento das obras mortas, tem a segunda aula, nós estudamos o porquê que Jesus tinha que trazer de volta o reino de Deus para a terra. E nessa terceira aula nós vamos meditar sobre algo muito importante. Você sabia que todo reino tem leis? E o reino de Deus, assim como qualquer outra nação, como qualquer outro país, ele tem também sua lei. Então confira hoje nossa terceira parte, terceira aula do nosso estudo bíblico sobre arrependimento de obras mortas. Muito bem, então vamos continuar hoje com a nossa terceira aula sobre a doutrina básica do arrependimento das obras mortas. E a gente vem estudando nessa primeira parte sobre o reino de Deus. O que é que isso tem a ver com arrependimento de obras mortas? Hoje nós vamos começar a meditar e entender algo muito importante, que a palavra de Deus, ela é uma lei. Deus tem o seu reino e ele tem as suas leis. Nós vamos meditar um pouco sobre o Salmo 119. Confere aí e você vai ver que muitos dos termos usados no Salmo 119 têm a ver com leis, têm a ver com legislação, têm a ver com julgamento. Vamos ver, muito interessante. Aqui no Salmo 119, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurados os retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Então o Senhor tem uma lei, ele traz uma nação para nós, ele traz um reino, que é uma nação governada por um rei, e esta nação possui uma lei. Muito bem, então vamos continuar aqui. No versículo 2, Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade. Nós vamos ver o que quer dizer iniquidade. Mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, mandamentos. Vamos passar aqui para o versículo 7. Diz assim: Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. E o versículo 8 diz assim: Observarei os teus estatutos. Muito interessante, não é? Então, o reino de Deus, ele tem leis, ele tem testemunhos, tem mandamentos, tem juízos, tem estatutos. Que coisa mais interessante. Essas coisas lembram o que a você? Lembram a organização, a legislação de um país. Todo país ele tem leis, ele tem estatutos, ele tem os testemunhos, que são quando há um julgamento, tem que ter as testemunhas que vão testemunhar fatos que elas viram. Tudo isso, queridos, mostra que o reino de Deus ele é um reino organizado, ele possui sim leis, as coisas não estão soltas, as coisas não são de qualquer jeito. Deus ele profere a sua palavra e quando a palavra de Deus sai da boca dele, essa palavra vira uma lei. Nós temos, por exemplo, a lei da gravidade. Deus criou essa lei pela sua palavra, né? Deus ordenou, todas as coisas foram criadas
E a lei da gravidade, ela vale para todas as pessoas, não é verdade? Por exemplo, se eu quiser desafiar a lei da gravidade e achar que Deus, porventura, vai me proteger se eu desafiar a lei da gravidade, então eu vou lá em cima do prédio da igreja e subo lá para cima, para o topo do prédio, e ali eu digo: Senhor, tu és fiel, tu não vai deixar eu morrer aqui, eu vou saltar desse prédio porque o Senhor me ama, o Senhor vai guardar a minha vida, o Senhor vai me proteger da lei da gravidade, eu não vou morrer quando eu atingir, né, o chão, quando eu der com a cara no chão, não vou morrer, eu creio, e aí eu vou e salto de cima do prédio. O que é que será que vai acontecer comigo, hein? Você sabia que Satanás tentou Jesus? Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, na tentação de Cristo. Satanás tentou Jesus exatamente com isso. Satanás pegou Jesus Cristo e colocou em cima do pináculo do templo e disse: salta daí para baixo. Porque não está escrito? E aí o demônio citou o Salmo 91, disse: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus não foi fazer isso, porque Jesus estaria tentando a Deus. Então, ninguém em sã consciência condenaria a Deus por exemplo, alguém dizendo se está agindo em nome de Deus, saltar lá de cima de um prédio, querendo que Deus simplesmente proteja ele, porque Deus o ama, afinal de contas, né? Deus é amor. Não, ninguém culparia a Deus se aquela pessoa se esborrachasse no chão e chegasse até, talvez, a morrer. Mas, no entanto, muitas pessoas culpam a Deus porque quebram as leis de Deus e acham que Deus vai, de alguma forma, deixar para lá as suas leis. Será que Deus vai fazer isso? Será que se eu ou você desafiarmos a lei da gravidade, Deus irá lá para nos guardar? Ora, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, não fez isso, né? Ele não tentou a Deus desafiando uma lei natural. Mas quando falamos das leis de Deus, elas são leis espirituais e leis que Deus não vai quebrar. Então, o reino de Deus é uma nação governada por um rei, que é o próprio Deus, e agora o reino de Deus está sendo governado por Jesus Cristo. E o reino de Deus, ele possui leis, ele possui testemunhos, possui estatutos, possui juízos, e nós precisamos observar todas essas coisas. Muito bem, e o que é que isso tem a ver com as obras mortas? Nós estamos estudando o arrependimento de obras mortas. Ok? Então, o que é arrependimento de obras mortas? Nós precisamos mudar de atitude, nós precisamos deixar de agir de acordo com essas obras mortas que nós vamos estudar. Na próxima aula já vamos começar, talvez, já a iniciar o estudo dessas obras mortas, mas eu quero que você entenda algo muito importante que nós vamos ler agora. Aqui no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É a palavra grega anomia, que quer dizer violar, ou transgredir, desobedecer à lei. Então, o que é as obras mortas? O que são as obras mortas? É quando nós transgredimos a lei. A que lei? A lei do Brasil? Não, a lei de Deus. Podemos dizer que o pecado é quando nós praticamos algo que vai contra a natureza de Deus, contra o amor de Deus, contra a pureza de Deus, contra a fidelidade de Deus, né? Lá em Filipenses, no capítulo 4, vamos abrir aqui, no versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor,
pensem nessas coisas, né? Então, aqui ele está dando uma orientação geral sobre questão do pecado. Tudo que for verdadeiro, ou seja, tudo que não é verdadeiro é transgressão à natureza de Deus, é transgressão à lei de Deus, à lei do reino de Deus. Tudo que for puro, tudo que for correto, isso é que a gente deve praticar. E tudo que for contrário a essas coisas, torna-se pecado, é iniquidade. A palavra iniquidade é a mesma palavra que eu citei, anomia, a palavra grega, anomia, que quer dizer transgressão da lei de Deus. Então o reino de Deus, gente, meus queridos, o reino de Deus, ele é um reino que é governado pela palavra de Deus. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, por exemplo, está lá em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou assim: faça-se a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Então a própria oração, a nossa oração é para que a vontade de Deus que é feita no céu seja também feita aqui na terra. Isso mostra que a vontade de Deus nem sempre é feita aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Isso quer dizer que a vontade de Deus não está sendo feita aqui na terra. E nós, quando oramos, nós estamos pedindo para isso, para que Deus opere, para que Deus dê sabedoria, para que Deus derrame o seu poder, para trazer a vontade de Deus, ou seja, para que a lei de Deus seja estabelecida aqui na terra, como ela é estabelecida no seu reino. No reino de Deus, a vontade de Deus ela sempre é feita. No reino de Deus, a palavra de Deus é a lei que sustenta a ordem, né, a pureza, a santidade do reino. O reino de Deus é um reino de pureza, é um reino de santidade, é um reino de amor, né, como nós lemos aqui o apóstolo Paulo aqui em Filipenses, ele está falando sobre a cultura, as leis do reino, a cultura do reino de Deus. E Jesus trouxe este reino, meu querido. Eu não sei se você é cristão, se você já teve esse encontro com Jesus Cristo, mas se você tiver esse encontro com o Senhor Jesus, você vai descobrir as maravilhas do reino de Deus. Cada vez mais, é como eu falei na aula passada, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior, o reino de Deus é algo espiritual, é um lugar sim, é governado por leis, mas ele vem para dentro de nós agora. Neste momento, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Ele habita dentro de cada um de nós e nós espiritualmente passamos a fazer parte deste reino quando cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, vamos continuar aqui. Uma questão que surge é a seguinte: quando eu me converto a Cristo, eu me torno cidadão deste reino espiritual que é o reino de Deus. E muitas vezes, vou citar exemplos disso, mas muitas vezes as leis do país que você está habitando ali naquele momento, quer você seja natural ou estrangeiro, não sei, mas as leis daquele país podem ser contrárias às leis do reino de Deus. E agora? Nós, como cristãos, nós devemos nos submeter às autoridades governamentais. Isso está aqui no livro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então, o cristão é uma pessoa chamada por Deus para ser uma pessoa de ordem, uma pessoa de decência. Nós não devemos ficar lançando críticas. Claro, nós estamos aqui no Brasil numa democracia, então nós temos essa capacidade de votarmos, de escolhermos os governantes, exceto o poder judiciário,
mas nós podemos. Então, um cristão ele deve também ser guiado pela palavra com relação a isso. Mas não vamos entrar nesse assunto aqui. Então, de maneira geral, o cristão ele é uma pessoa, né, o servo de Deus, ele é uma pessoa que ele vai obedecer às leis do seu país. No entanto, aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, quando há um choque, quando a lei de Deus diz uma coisa e a lei dos homens diz outra, então nós precisamos seguir em primeiro lugar a lei de Deus, porque ela é mais justa do que os homens, ela é verdadeira. Então, a gente, né, o cristão, ele não é uma pessoa que ele vai contra o governo, mas ele é uma pessoa que coloca em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Então é por isso que a gente não furta, a gente não mata, a gente não difama ou calunia as pessoas, porque isso seria contra a lei de Deus, seria contra a palavra de Deus. Temos também no livro de Daniel um exemplo de servos de Deus que receberam ordens diretas do rei. O rei Nabucodonosor ordenou a eles que se prostrassem e adorassem a estátua de ouro, que era o pecado da idolatria, e eles eram uns servos fiéis do rei, mas neste caso eles desobedeceram a ordem do rei, porque ela era contrária à lei de Deus. E aí, nesse caso, o próprio Deus se responsabilizou. E Sadraque, Mesaque e Abidênego, que foram aqueles 3 amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo, foram livrados por Deus, porque eles estavam primeiramente obedecendo à lei de Deus, a lei do reino de Deus. Então, querido, que Deus abençoe você, que Deus lhe dê sabedoria e dê entendimento, e continue conosco, né, acompanhando esses estudos bíblicos. É uma espécie de discipulado que nós estamos vendo aqui cada doutrina básica. Então Deus lhe abençoe, que a paz do Senhor seja com teu espírito, em nome de Jesus. Amém.